da nossa Conferência pela Liberdade. Agora teremos Eric Figueiredo, falando direto de Goiás, Daniele Souto, falando do Pernambuco, já estão aqui no nosso painel, já consigo ver ambos por aqui. O motivo de termos eles aqui é para falar sobre liberdade para trabalhar, e vou, inclusive, colocar na tela aqui o nosso ranking. A gente tem um ranking nacional de liberdade para trabalhar, né? E o motivo dos dois estarem aqui é que os estados deles estão muito bem nesse ranking, graças aí ao trabalho deles também, obviamente. Então, vamos falar sobre isso, sobre lei de liberdade econômica, dispensa de alvarás. Então, em Pernambuco foi o avanço mais recente, né, no ranking, subiu para a terceira posição, agora é o primeiro lugar no Nordeste, né, o terceiro lugar no país. Então, a gente tem Paraná, Goiás, Pernambuco, Minas, Sergipe, São Paulo e Piauí, estão nesse nível verde escuro, que nós chamamos aí principal nível do nosso ranking, né? Vou chamar primeiro o Eric. O Eric está aqui na nossa parte agora, na tela para vocês. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Marcelo. Você me escuta bem? Estou te ouvindo bem. Ótimo. Coisas em Goiás. Muito... Queda voltou também. Boa tarde, Daniele. Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo sim. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Vamos começar, como sempre, por aqui, sendo cavalheiros. Vamos deixar a Daniele começar falando sobre como foi, né, essa questão no Pernambuco. Acho que você pode até fazer uma introdução aí para o pessoal. Eu já falei em outros painéis sobre lei de liberdade econômica, mas explicar um pouco mais como funciona, qual que é a importância de dispensar alvará nos órgãos, quais são os órgãos que têm essa dispensa feita, e os avanços aí nos últimos anos no Pernambuco, né? A gente teve a felicidade de ajudar em alguns deles. Então, conte um pouco mais para a gente sobre a lei, sobre a dispensa de alvará e como tem sido o avanço aí no Pernambuco. O estado de Pernambuco, ele percebeu a importância da lei de liberdade econômica e, por conta disso, instituiu uma série de ações que são necessárias para estimular que essa lei ela seja aplicada. E, de forma mais prática, nós tentamos trazer a visão para o nosso empreendedor de que as nossas políticas públicas elas podem, sim, apresentar resultados concretos e que esses resultados concretos eles são revertidos para a sociedade como um todo e, no caso da liberdade econômica, na melhoria do ambiente de negócio para o empreendedor. Então, na medida que a lei de liberdade econômica ela foi publicada nacionalmente, nós fizemos um reflexo dessa lei aqui no estado de Pernambuco. E mais recentemente, tratando da operação, né, do porquê que hoje temos um resultado tão positivo no ranking de liberdade para trabalhar, diz respeito à criação de um comitê de simplificação e melhoria do ambiente de negócio, que foi instituído por decreto, cuja responsabilidade de coordenação ficou a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. E participam desse comitê órgãos de Estado que são responsáveis por abertura, licenciamento, manutenção e ampliação de projetos empresariais, e não só os órgãos de Estado que são responsáveis por essa aplicação, como também as associações civis que fazem jus à prestação de serviço público, porque, sob uma perspectiva diferenciada, nós entendemos que a boa prestação de serviço público ela precisa ser realizada também com a escutativa daqueles que se utilizam do serviço. Então, nesse fórum, que temos reuniões mensais, nós tratamos dos nossos processos e de como o empreendedor nos vê
sobre cada um dos processos que atuamos, seja sobre a ótica de licenciamento ambiental, de alvará de funcionamento, de atuação do Corpo de Bombeiros, da Agência de Vigilância Sanitária, ou da agência que trata das regularizações do agronegócio, ou a JUSEP, que é a nossa empresa que trata da abertura de empresas, né, empreendimentos no Estado. Então, nesse sentido, nós atuamos proativamente sobre, inicialmente, 2 aspectos. No primeiro momento, nós fizemos um levantamento de todos os processos existentes das empresas de Estado para que nós consigamos compreender como um todo onde é que existem interações e possibilidades de melhorias processuais. E sobre o aspecto das associações civis, nós fizemos um levantamento de percepção. Como é que eles entendem a prestação desses serviços do Estado e o que é que eles conseguem contribuir conosco mediante propostas que viabilizem melhorias processuais internas. Com essas conversas, nós percebemos que uma atuação muito interessante e estruturante seria ampliar a quantidade de CNAEs, que são os registros das atividades empresariais, caracterizadas como risco 1, porque identificamos que algumas caracterizações, elas impactam diretamente na estrutura que a empresa tem para atuação o mais rápido possível na sua abertura e que não impacta de fato em risco para o Estado ou para a própria organização. Então, uma reclassificação de atividades e de análises que foi feita de forma conjunta e estruturada pelo Corpo de Bombeiros, pela Agência de Vigilância Sanitária, pela Agência de Vigilância de Serviços de Ações do Agronegócio e pela CPRH, que é o órgão que trata das licenças ambientais, se identificou um rol de mais de 100 inquinais que podiam sim ser caracterizados como risco 1 e dão uma maior celeridade à criação dos negócios. Desta forma, hoje em nosso estado, empresas que estão caracterizadas como dentro dessa linha de atuação, elas conseguem ter a sua abertura acontecendo em, no máximo, 4 horas. Isso está impactando diretamente na geração de emprego e renda, porque com a possibilidade de abertura mais rápida de empresas neste sentido, elas também começam a sua atuação e o seu faturamento de forma mais rápida também. E isso tem potencializado uma aceleração do Estado por conta da quantidade de empresas novas que estão surgindo mediante essas características, que na sua maioria são empresas, micro e pequenas empresas. E hoje o Estado de Pernambuco, ele conta com o seu saldo de empresas, em torno de 600, 700 mil empresas ativas no Estado, entre 70% e 75% delas consideradas como micro e pequenas empresas. Nessa visão, nós apresentamos que a parceria e a complementariedade do Estado com as associações civis e com os empresários, que em conjunto nós encontramos saídas e soluções muito mais ágeis e que atendam de fato aquilo que os usuários dos nossos serviços precisam. Porque na hora que conseguimos ter uma visão ampla da necessidade da contraprestação do serviço que acontece hoje para a abertura e licenciamento das empresas, é viável também proporcionarmos soluções mais objetivas e que apresentem para os empresários e para o ambiente empreendedor uma visão de que o Estado de Pernambuco ele tem evoluído e se tornado cada vez mais um Estado para se viver e se empreender. Associado a essa atuação, nós estruturamos uma responsabilidade de reuniões obrigatórias mensais para que estejamos sempre voltados à melhoria contínua, porque a melhoria ela não se esgota em um momento único, ela está sempre tendo a possibilidade de aprimoramento. E as conversas e trocas que estão acontecendo nesse fórum têm possibilitado inúmeras
conquistas concretas para cada um dos seus órgãos. Então, hoje, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, ele consegue disponibilizar no seu site uma informação para o usuário dos serviços de verificação e análise de bombeiros, que aponta para o CNPJ qual é a situação do seu processo solicitado dentro do órgão. E isso dá a visibilidade de qual etapa esse processo está e de como é que ele consegue destravar ou ser orientado mediante a ultrapassar as demais fases da sua atuação. E isso está disponível no site do próprio bombeiro. Temos também a melhoria processual que tem acontecido na JUSEP, que é a nossa junta comercial, que, mediante o finalzinho do ano, que houve alterações de legislação que ampliaram consideravelmente a quantidade de documentação que é avaliada pela junta, se estruturou melhorias processuais, considerando capacitação de mão de obra, redução de processos, gamificação e desafios associados a metas factíveis e desafiadoras, que hoje resultam na junta comercial não conter mais nenhum tipo de pendência ou de passivo de situações passadas. Hoje também temos um destaque considerável na nossa agência na vigilância sanitária, que, de forma desbravadora e diferente de demais estados, porque hoje ela é a única agência do estado que tem essa prática, ela estruturou um decreto que é diretamente alinhado à lei de liberdade econômica, porque, em cumprimento dessa legislação, no seu decreto, ela estabelece prazos não só para as empresas, como os prazos internos da própria agência. E, mediante esses prazos, ou o descumprimento dos prazos por parte da Agência de Vigilância Sanitária, que a nomenclatura aqui se chama APEVISA, elas têm a obrigação tácita de liberação do licenciamento. Isso traz para o Estado uma maior responsabilidade sobre o cumprimento do prazo, ao passo que fornece ao empreendedor a visão de segurança jurídica, porque quando ele vem para o nosso Estado, ele tem o conhecimento dos tempos de cada uma das etapas necessárias para o seu processo, com visibilidade e possibilidade de entender como ele vai encaixar esses prazos dentro do seu modelo de negócio, tendo também a possibilidade, dentro do próprio Comitê de Simplificação e Melhoria de Negócios, de ter voz e apontar quais são as etapas ou melhorias que nós podemos fazer ainda como comitê. Trocando essas ideias dentro desse âmbito, nós temos percebido grandes interações e possibilidades que hoje apresentam esses resultados concretos e que possibilitaram também a ampliação dessa quantidade de registros de atividades como risco 1. Isso significa que o Estado analisou essas possibilidades, identificou que, de fato, não havia risco ao negócio e eliminou uma cadeia de processos e necessidades que tratam sistemas diferentes como diferentes. Então, tudo aquilo que é mais simples, ele deve ter um processo simplificado e mais ágil e não precisa passar por todas as etapas que são previstas para os negócios com nível de complexidade diferenciado e que apresentem algum tipo de risco ao negócio, ao Estado ou ao ser humano. Nossa atuação, nesse sentido, tem apresentado que a integração nos faz crescer como o todo e viabiliza uma melhor aplicação das legislações que já estão vigentes e também de interações que são necessárias para que os empreendedores percebam a segurança jurídica necessária para estar atuando dentro do nosso Estado. Muito bom. Fiquei com a voz aqui, parecia o Temer agora. Muito bom. Até para dar um contexto, né? Eu estive algumas vezes aí, por exemplo, em 2023, né? A gente do RIT, que virou nosso parceiro, e a gente ajudou a fazer aquele avanço em 2024, que foi para 800 e
840, que mais? 846. Isso. E agora estamos em 952, mas o decreto ele conta com 957, porque tem essa questão dos registros do IBGE, né, que são um pouquinho divergentes do que vocês consideram normal. E o IBGE vai mudar, né? A gente tem uma reunião com eles nos próximos dias que sairá os quinais 3.0. E aí eles devem mudar alguns de novo, e a gente vai falar com todos os estados de novo. Então, só para dar esse contexto que a gente ajudou esse avanço aí lá atrás, e o LIGE é parceiro nosso, então a gente fica feliz de poder ter apoiado esse avanço. Eric, Goiás foi um pouco parecido, né? Goiás tinha lei, acho que o Pernambuco também foi igual, tinha lei, depois foi regulamentado em 2024. No caso do Goiás, a gente ajudou com essa regulamentação, né, do decreto. Então, um pouco mais desse como foi esse processo todo em Goiás, né, para estar aí na liderança do ranking, né? E aí, como tem sido esse processo depois também, depois que implanta, né? Goiás tem que um ano? Não, 2 anos. Um ano. Mais de um ano daquele 2 anos. O decreto principal foi 8 de julho de 2024. Então, 2 anos aí, como tem sido esse processo depois da implantação da lei? Marcelo, primeiro, dizer que você foi fundamental nesse processo, né? Você nos ajudou não só no decreto, na lei também, né? Porque a lei é de 23, foi uma lei que foi aprovada por unanimidade na Assembleia, e você foi ali fundamental para a gente, que deixou agradecimento público. Mas que bom, né, Marcelo? Agora os estados estão competindo em termos de liberdade. Eu acho que é uma competição muito boa. Tem um amigo que na época escreveu um artigo tocando exatamente nesse ponto, que é o Cláudio Chiquida, aí de Minas Gerais, em que ele disse, olha, que bom que os estados competissem para ver quem é o mais livre, quem tem mais uma capacidade maior de atrair investimentos, é esse tipo de competição que nós queremos. Tudo foi muito importante essa participação aí da Daniela Souto, e ela trouxe os aspectos essenciais da Lei de Liberdade Econômica, né? E eu gostaria de trazer um ponto adicional na minha fala. Tá? Os estados, e quando eu falo estados, política de estado, não no geral, mas estados e municípios, eles vão ganhar um protagonismo muito grande a partir de 2027. Primeiro, nós temos aí um desafio fiscal no governo federal que vamos lá, volta em 2015 e observa o que aconteceu no fiscal, a nossa crise fiscal, né? Nós tivemos a distribuição, ou uma destruição de quase 4 milhões de empregos, 11% da nossa força de trabalho. Nós tivemos um recuo no PIB aí, em 2 anos, na casa de 7%, e até hoje nós não conseguimos nos recuperar dessa crise. Então, os estados eles têm que estar preparados para se defender de uma eventual continuidade dessa política de gastos no âmbito federal. Meu amigo Adolfo Saxida deve ter falado bastante aí na palestra dele sobre esse tema, eu não vou me estender. Mas estados como Nordeste, Centro-Oeste e do Sul, eles vão ter um desafio adicional, que é agora a reforma tributária. A reforma tributária, entre outras coisas, ela vai, ao meu ver, estimular a reconcentração industrial. Então, o que resta para os estados na sua política pública? Tá? A minha visão é que os estados têm que mirar naquilo que não está diretamente ligado aos impostos, que é o ambiente de negócios. E o ambiente de negócios no Brasil, ele é sintetizado a partir de um cálculo que foi iniciado em 2021 e hoje é consolidado, um cálculo chamado Custo Brasil. O Custo Brasil, hoje, é calculado em torno de 20% do PIB. Então, nós estamos falando de 20% de custos associados não a impostos, mas associados à burocracia, à dificuldade de empreender no Brasil, e ele é fruto de todos os poderes, do executivo, do judiciário e do legislativo. Tá? Então, pensando nisso, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma ferramenta de mensuração do custo Brasil no âmbito estadual. A nossa provocação é, o custo Brasil ele não é apenas uma responsabilidade do governo federal. Ele tem uma parcela significativa de políticas que podem ser alcançadas pela política dos estados e dos municípios. Esse valor ele vai variar de estado para estado, mas, em média,
45% do custo do Brasil, ele pode ser atingido por políticas públicas estaduais. Então, quando eu trago isso para o debate, primeiro, não é só a mera mensuração do custo do Brasil no âmbito estadual. É a identificação desse custo, porque ele é construído pensando no ciclo de vida da empresa. Então, ele vai desde a abertura. Quando eu falo de lei de liberdade econômica, eu estou falando da abertura da empresa, basicamente, mas eu tenho que garantir também a sobrevivência dessa empresa. Então, eu tenho que olhar a capacidade de acessar insumos, eu tenho que observar a capacidade de acessar mercados, de competir de uma forma igualitária. Então, você tem que trazer essa discussão no âmbito estadual. Porque no âmbito federal, eu creio que se as coisas continuarem como estão, nós vamos ter, na verdade, um movimento contrário, de aumento do custo do Brasil. Basta ver aí a atuação recente das normas regulamentadoras no mercado de trabalho. Tá? O setor de construção civil do Nordeste está sendo abalado com essas normas regulamentadoras. Tá? Isso tem prejudicado bastante a atuação do setor. Então, nós temos que observar e encontrar um equilíbrio para que os estados se protejam desse movimento de aumento do custo do Brasil. Não bastasse o aumento da carga tributária, que hoje está em torno de 32,5%, tá? Subindo, nós temos também um movimento de aumento do custo do Brasil. Então, nós temos que estar atentos e desenvolver mecanismos dentro da estrutura de Estado, e nesse ponto a Secretaria da Daniela ganha grande relevância, vai ser a secretaria mais importante dos governos estaduais, Secretaria de Desenvolvimento, porque com a reforma tributária, as secretarias de Economia e de Fazenda vão virar um software, basicamente, de arrecadação. Eles perdem o instrumento fiscal, né? Eles não têm mais ali aquele controle direto sobre os benefícios fiscais e sobre o imposto. Eles são uma alíquota única nacional, embora eu diga que isso pode variar, mas é um desenho tão complicado em termos de estímulo que essa variação talvez funcione, essa capacidade de modificar a alíquota do IBS talvez funcione até de uma maneira errada, um incentivo errado. Então, nós temos que pensar em políticas mais inteligentes de desenvolvimento econômico para atrair as empresas. Então, infraestrutura está no radar, melhoria contínua do ambiente de negócios. Nesse ponto, esse comitê aí formado em Pernambuco, que aqui em Goiás também está sendo formado, ele é muito importante porque ele traz ali o setor produtivo e uma parte do setor público para discutir quais são as ações que estão efetivamente reduzindo o custo, tá? E pensando desde o nascimento, mas o período também de sobrevivência da empresa. Então, esse é o ponto que eu trago para o debate, para que a gente possa aqui abrir a discussão. A Lei de Liberdade Econômica, ela é excelente, é uma baita de iniciativa, é bacana que os estados estejam competindo em termos de liberdade econômica. Agora a gente está um passo adiante. Eu sei que é difícil falar isso, porque muitos estados nem lei têm. Você mostrou aí a tabela. Eu estou lutando lá no meu estado de origem, que é na Paraíba, de Federação das Indústrias, para implantar a lei na Paraíba. Trabalhando junto com municípios. O município me procura, eu entrego a lei pronta e o decreto na mão deles para que eles façam, para que eles implantem no município. Mas a gente tem que olhar o processo inteiro, né? A sobrevivência da empresa, porque depois de aberta, ela vai lidar num ambiente completamente hostil ao investimento produtivo privado no Brasil. Muito bom, Eric. Eu estava até separando aqui um gráfico que mostra, né? Porque é uma questão para quem está de fora, e às vezes a gente tem que explicar para diversos públicos, às vezes é até difícil a pessoa entender, principalmente se ela está no Brasil. Então, o resumo da ópera é esse aí, né? Então, quando você fala de lei de liberdade econômica, você está falando de diversos órgãos no nível estadual. Então, quando o governo estadual diz, olha, tem um decreto ou uma lei dizendo que tem determinadas atividades econômicas que são dispensadas, elas são dispensadas para todos esses órgãos. Então, defesa agropecuária, bombeiros. Bombeiro normalmente não é critério de atividade, é critério de tamanho do espaço físico, né, se ele usa gás ou não, etc. Mas vigilância sanitária e meio ambiente geralmente são quinais. Então, aquele empreendedor, a gente está falando do pequeno empreendedor, o que tem, às vezes,
de sapato, costureira, cabeleireiro, né? Ele deixa de precisar de alvará não só para abrir, mas para continuar o negócio também, porque dependendo do estado, do município, você tem que ficar renovando alvará todo ano, né? E se você é dispensado de alvará, essa exigência acaba. E aí, por isso que eu trouxe esse gráfico também para puxar esse tema, o nível estadual é fundamental. Então, o que a gente tem feito geralmente é apoiar os estados a avançarem e depois incentivar o município a aderir ao nível estadual. Porque, ainda que o estado de Pernambuco, o estado de Goiás, os outros tenham feito isso para o nível estadual, o município também tem que fazer. Então, a gente tem casos de municípios que até hoje não fizeram, que é dispensado no nível estadual ao alvará, mas chega no município e trava do mesmo jeito. Porque tem estado que o município é que faz a fiscalização de alguns quinais de meio ambiente, ou tem estado que é o município que faz a fiscalização de alguns quinais da vigilância, ou então trava na Secretaria de Obras do município. A gente tem municípios que a gente conhece que tem esse caso. Então, e aí vem a minha pergunta, antes de eu colocar, deixa eu só colocar o comentário do Gilson aqui na tela, né, falando coisa boa, Pernambuco à frente, coisa boa, Pernambuco à frente. Como é esse desafio depois, né? Eu sei que não é fácil trabalhar com os municípios para que eles também se adequem, né? Usem o nível estadual ou melhorem o seu nível de atividades econômicas para que seja válido para todos, para que o empreendedor possa aí abrir sua empresa em 10 minutos pela internet, ou não precisar mais de um alvará, que a gente sabe que faz muita diferença para o pequeno empreendedor. Vou deixar a Daniele começar de novo. Pois é, o que é que nós pensamos inicialmente na constituição do comitê? A primeira etapa era nos entender como Estado e como é que nós, em relação àqueles 4 parâmetros que você colocou na apresentação, né, da defesa agrária, da vigilância sanitária, do Corpo de Bombeiros, né, e da parte de regulação das empresas, como é que nós íamos identificar a melhor forma processual para a nossa atuação. A partir de então, identificamos também a possibilidade de ampliar a quantidade de quinais considerados como risco 1, que foi o resultado, digamos, da primeira leva, né, do primeiro mês, segundo mês de atuação do comitê. E aí, a partir de então, mediante o conhecimento dos nossos processos e de informações que podemos agora ofertar aos municípios, nós iniciamos uma atuação junto com o presidente da AMUP, que é a associação que reúne todos os municípios do estado de Pernambuco, considerando a importância dos municípios aderirem também à lei de liberdade econômica e não só aderirem, mas compreenderem a importância disso para a melhoria do ambiente de negócio no seu município também. Dessa forma, nós estruturamos aqui internamente como se fosse uma cartilha, né, apresentando um passo a passo de como é que o município, na verdade, precisa fazer sobre todas as etapas para aderir à legislação e abarcar também todas as possibilidades de consideração de risco 1 dos quinais que já estão considerados no Estado, obviamente que respeitando a particularidade de cada município e a liberdade que o município tem de encarar outros quinais, que não aqueles apontados pelo Estado como indicativos de risco 1, mediante as atividades existentes naquele município. Então, esse material já está circulando junto aos municípios e percebemos que é importante conhecermos também como é que ações de sucesso foram realizadas em outros estados, para que a gente vá replicando boas ideias na linha do que Eric falou. Os estados eles precisam se ajudar também. É importante estimular a competitividade e a concorrência, mas nós, como país, somos complementares e precisamos entender onde há complementariedade e onde um pode colaborar com o outro em vários sentidos de ambiente de negócio, seja de escoamento, de compartilhamento de mão de obra, de ampliação de possibilidades complementares de direcionamento de produtos que colaborem com o fortalecimento dos estados como um todo. Então, nós temos, inclusive, agendas marcadas agora com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais,
porque eles têm algumas práticas muito interessantes sobre o tema, inclusive certificando os municípios a respeito da qualidade da prestação de serviço e também da padronização que o município utiliza na prestação do seu serviço público, e isso é algo que é importante ser replicado e implementado dentro das premissas que já deram certo em outros lugares. Então, pensando sobre esse aspecto, nós estamos agora atuando num benchmark para identificar aqueles estados que estão um passo à frente ou que tiveram boas práticas que podem ser replicadas para ampliá-las e atuar diretamente no nosso estado. Nós temos ainda desafios, porque as conquistas estão aí, inclusive dentro do ranking, só que nós temos também a segurança de que precisamos andar todos juntos. Então, não é só a entidade Estado de Pernambuco, dentro da nossa atuação, que precisa estar alinhada com a Lei de Liberdade Econômica. Precisamos trazer todos os municípios para junto, dando suporte a eles, para que eles entendam a importância e façam adesão também, e a aplicação da legislação como ela permite. E essa atuação está iniciando agora. Temos boas expectativas e perspectivas, porque isso, quando conversamos, né, com as representações das municipalidades, a aceitação foi muito interessante, e a partir desse mês, próximo mês, vamos iniciar um monitoramento com indicadores para verificar se as atuações que foram feitas até então são suficientes no sentido da adesão, ou se é necessário que tenhamos outras parcerias, como parcerias com o SEBRAS ou com outras entidades que colaborem com essa implementação nos demais municípios. Um ponto importante também que a Lei de Liberdade Econômica traz é a ideia de, na melhor prestação de serviços, a integração de todos os órgãos para que as informações elas não sejam repetitivas ou repetidas para órgãos distintos do que o Estado já tem de informação. E isso diz respeito também à unificação de todas as plataformas associadas à Rede Sim, que é uma atuação que estamos em caráter de implementação. Hoje faltam apenas duas entidades de Estado que só não integraram ainda a Rede Sim por conta de mudanças de legislação recente que impactam, que inclusive apresentam melhorias também processuais e que impactam na revisão sistêmica, e conseguimos evoluir muito bem com os municípios. Hoje só restam 25 municípios serem integrados à Rede Sim, e nesse movimento, integração à Rede Sim e adesão à Lei de Liberdade Econômica, nós estamos segurando na mão de cada um deles para colaborar com a implementação em 100% do que se apresenta como possibilidades hoje já vigentes. Outro ponto que eu achei super interessante que o Eric tratou e que vale também incrementar em relação à melhoria do ambiente de negócio, que é um outro viés que hoje nós tratamos com os empresários que aqui estão, ou que queiram vir para cá, ou que tenham interesse em ampliar a atuação no Estado, é a percepção além da reforma tributária. Porque a reforma tributária ele vai trazer para os estados, à exceção da Zona Franca de Manaus, uma ideia de igualdade, e os benefícios, da forma como eles existem hoje, eles vão ser extintos e precisam ser ressignificados. Então, nós estamos atuando diretamente no fortalecimento do que o Eric falou, de outras cadeias e outras possibilidades que viabilizam tornar o ambiente de negócio mais atrativo e que, no final das contas, possibilite que as empresas tenham uma maior variabilidade de oportunidades que melhore o seu negócio, mesmo perdendo alguns benefícios tributários. Em que sentido? Investimentos de infraestrutura que viabilizem o escoamento da produção, fortalecimento da mão de obra qualificada para os atores que hoje já existem, que têm uma demanda determinada, com foco direto. A melhoria do ambiente de negócio por meio do Comitê de Simplificação, né, e de todas as atuações que estão sendo feitas em formas de parceria e aproximação. E
na escutativa junto aos empresários, para perceber deles o que é que o Estado pode proporcionar, além da legislação tributária, né, além dos benefícios existentes, em termos de viabilização de negócio que o torne mais competitivo. Então, hoje, por exemplo, quando nós tratamos de processo aduaneiro, o Estado de Pernambuco ele tem um prazo de até 5 dias para desembaraço das cargas, e nós sabemos que outros estados, esse prazo, ele migra em torno de 15 dias. Então, sob esse aspecto, nós já ofertamos para a empresa que queira estar aqui conosco 10 dias de fluxo de caixa, porque dinheiro tem valor no tempo e o material parado também, né, impacta em custo para a empresa. Então, sobre essa ótica de melhoria do ambiente de negócio e os impactos que estão por vir da reforma tributária, nós estamos atuando, ampliando a visibilidade das possibilidades que as empresas têm conosco para darmos esse sentido de pertencimento e de construção coletiva na melhoria do que pode ser estruturado, viabilizando que as empresas consigam, em conjunto com o Estado, apresentar melhores oportunidades aos seus negócios, que no final da cadeia vão impactar diretamente na geração de emprego e renda e dignidade para o povo pernambucano. Muito bom, Daniele. A gente até faz esse trabalho, né? Inclusive a gente tem um termo de cooperação com Goiás, né, para apoiar o avanço dos municípios. Deixando claro aí para quem está nos vendo, né, a gente está apostando em 6 redes, a gente tem 528 pessoas agora ao vivo. Esse trabalho faz sem custo nenhum, né? A gente não cobra nada do Estado, nem do município, né? A gente vive de doações privadas e funciona muito bem assim, né? Eric, sobre a questão aí dos municípios, né? Como avançar essa pauta dos municípios, no caso de Goiás? Você está mudo, Eric, e não é do meu lado aqui. Tá mudo aí. Deixa eu ver se eu tirando aqui e voltando mesmo. Não, ainda está mudo. Enquanto você se ajeita aí, Eric, eu vou colocar, até para exemplificar um pouco, né, dessa questão, a gente tem um outro gráfico que eu uso em palestras, que é como funciona o processo de abertura de empresas sem a lei. Esse não é mais o caso, né? Eu peguei esse da Associação de Itaguaí, que me mandou hoje, eles têm lei de liberdade econômica, lá dispensa 701 quinais. Mas veja aí, né, como é a vida do empresário sem lei de liberdade econômica, sem dispensa de alvará. Eu até brinco, eu costumo fazer a narração disso aqui, né? Entrada de 2 protocolos, alvará de risco, Secretaria de Arrecadação, boletim de ocupação, Secretaria de Meio Ambiente, fotógrafo, fiscal, alvará. Enfim, lá era um caso que esse processo todo, às vezes, levava mais de ano, né, para avançar, e graças à lei de liberdade econômica, vira tudo, né, se a atividade é considerada de baixo risco, vira tudo, eu entro com o processo, o sistema considera baixo risco, pronto, próximo. Resolvido. Se o nível estadual também considerar como baixo risco, porque no Rio de Janeiro, salvo engano, está atrás de Goiás e do Pernambuco, com certeza, salvo engano, são 500 quinais no ranking, porque o site do projeto, né, que eu vou até colocar aí nos comentários, 532, Rio de Janeiro. Ele é nossa fonte também, então a gente trabalha com dados públicos. Às vezes o pessoal pergunta para a gente, que cidade que tem a lei? Minha cidade aqui, será Araçoiaba da Serra tem a lei? Gente, eu não faço a menor ideia. Entra no site aí, é o mesmo site que eu tenho de fonte, né? Minha equipe atualiza todo dia, né? Então, aliás, fazer esse parênteses aí, o Eric me agradeceu, mas tem que agradecer a minha equipe toda, né? Ninguém faz nada sozinho. Colocar até aí na tela o site do projeto, para quem quiser pesquisar como que está o seu estado, como que está o seu município. Vamos ver se deu certo agora com o Eric. Será que agora está ouvindo? Agora foi.
Agora Agora, foi. O fone pregou uma peça aqui, conectou em outra coisa. o meu acaba o volume, eu fui sair aqui para almoçar, eu levei o microfone junto, faz parte. Vamos lá, Marcelo. As prefeituras pequenas, elas têm uma menor capacidade de desenvolver esse tipo de estrutura, né? Então, assim, a parceria que você está fazendo conosco em Goiás, ela é essencial para a gente levar essa informação para as prefeituras. Eu já presenciei prefeitos ou secretários que vinham conversar comigo, dizem, eu tenho a lei no meu município. Aí você olha, pô, a lei está lá, está bonitinha, mas eles não têm o decreto, por exemplo. Aí você diz, mas e o decreto? Está funcionando? Aí, tem que ter um decreto? Não, tem que ter um decreto especificando e tal. Então, eu acho que é um papel muito importante das secretarias de desenvolvimento partirem para essa integração com as prefeituras, porque elas têm uma menor capacidade de desenvolver e de compreender esse processo. Desenvolver, talvez, uma cartilha, como foi feito em Pernambuco, que está dando aqui uma aula para a gente, uma cartilha de implementação e de efeitos, né, como eles vão funcionar. Eu acho que isso é muito importante. Mas aí eu vou retomar a questão do custo, da redução do custo, que não associada aos impostos, e vou pegar aqui uma fala da Daniela. Nós temos aí, no Nordeste, principalmente, essa é a questão do escoamento da produção. Eu tenho uma certa produção industrial e agrícola no Nordeste, mas você tem uma distância, né, significativa do mercado consumidor, que é o Sudeste do Brasil. Então, trabalhar na questão do escoamento de produção, principalmente com infraestrutura, isso é muito interessante, e essa visão que ela trouxe da redução de dias na alfândega, ela é muito importante, porque o empresário ele está acostumado com aquele custo que aparece lá na nota fiscal. Ele não consegue enxergar o custo da mercadoria parada 15 dias. Ele não consegue enxergar o custo do frete mais caro por conta de uma rodovia ruim. Então, nós temos que nos unir e trazer essas ideias de melhoria, de uma política pública direcionada para um gasto produtivo. Nós temos instrumentos como Porto Seco, que poderia melhorar muito a questão logística do escoamento de produção, mas no Brasil ele é muito concentrado, no sul e sudeste. Então, nós temos que ampliar essa política. É uma política sem custo tributário, eu acho que é importante que as secretarias de desenvolvimento elas fiquem atentas a todas essas alternativas, porque é isso que vai sobrar como política pública. Eu vou trazer o exemplo de Goiás, a questão dos ônibus. Nós tínhamos um projeto em Goiás de ônibus para a região metropolitana de Goiânia, de compra de mais de 500 ônibus elétricos. E quando esse processo já estava ali evoluindo, com aquela pegada ambiental, certo dia chegou e disse, mas por que elétrico? Por que a gente não busca trazer uma fonte alternativa de combustível? E nós fizemos um atlas do biogás em Goiás e identificamos que Goiás é o segundo ou terceiro, isso vai variando ano a ano, com maior potencial de produção de biogás no Brasil. Então, você produz biogás pelo resíduo sólido urbano, você produz, você trouxe suco alcooleiro, ele tem um potencial muito forte, aí já fica a dica para Pernambuco, ali para o litoral de Pernambuco, setor muito importante aí na zona da mata, e você tem ali também resíduos do agro, resíduos de animais, que podem gerar ali uma fonte de geração de biogás, biometano. E nós invertemos essa compra, não vai ser mais ônibus a biogás, vai ser ônibus a biometano. O custo é mais ou menos equivalente. O custo do combustível também é mais ou menos equivalente. Mas só que você não está produzindo, não está comprando diesel, não está comprando a energia do sistema nacional, não está comprando diesel importado, você está comprando o combustível ali do cara na esquina praticamente. Em Goiás, a principal produção que vai abastecer os ônibus é de uma cidade a 50 quilômetros de Goiânia, cidade chamada Guapó. Isso vai estimular a construção de um gasoduto, isso vai, até agora, já computado, coisa na casa de 400 milhões de reais de investimento. Só porque alguém disse, não, ônibus elétrico, por que não ônibus a biometano? Então, a política das secretarias de desenvolvimento ela tem que ser muito atenta e ativa o tempo inteiro, porque as oportunidades elas vão surgir assim.
elas não vão estar claras ali na nossa frente. A gente tem que desenvolver a nossa capacidade de inovar o tempo inteiro para que do lado do setor público possa ser um pouco mais parceiro do setor privado e, às vezes, gerar aquele estímulo ali de iniciar um setor novo na economia. No caso de Goiás, o setor de biocombustíveis, do biogás, ele vai ser um setor completamente novo. Goiás tinha tem um potencial muito grande, mas produzia zero biogás. E agora ele vai passar a produzir, dado uma iniciativa que foi uma política pública que iniciou isso tudo. Tá? Muito bom. Encaminhando para o nosso final, a gente tem 15 minutos. Eu tenho duas perguntas, né, para esse final. Tem outras pautas que também envolvem liberdade para trabalhar, né? Então, eu sinceramente não lembro como está em Pernambuco e Goiás, que é a questão de dupla visita, né? Então, traduzindo, o fiscal ele vai na empresa, mas ele não autua e multa de cara, né? Ele dá uma notificação, isso está na lei de liberdade econômica também. Dá uma atuação e na segunda visita que ele pode multar, né? E aí a gente tem também, aí mais recente, a portaria do Ministério do Trabalho, dizendo que determinados setores da economia precisam do sindicato autorizar para trabalhar de domingo e feriado, né? E aí eu queria que vocês comentassem esses dois pontos, né? Esse da portaria do Ministério do Trabalho, a própria CLT permite que o município possa dizer o contrário, então o município tem capacidade de regulamentar isso e dizer que não, aqui está liberado trabalhar domingo e feriado. Mas eu queria não só esse, mas outros pontos que também afetam a liberdade para trabalhar, que vocês têm trabalhado aí em Goiás e em Pernambuco. Vou começar com o Eric, que aí a Daniela depois encerra com a próxima pergunta. Olha, quando nós falamos de mercado de trabalho, geralmente todo mundo presta atenção nos custos, né? Quando você emprega uma pessoa formalmente, você tem um custo ali de 103% a 105% do salário dela, só com encargos. Então, você pensa somente em impostos. Mas tem um lado invisível que você está trazendo aí, que é muito importante. Essas normas regulamentadoras, elas são um agente dificultador da atuação do livre trabalhar. Tá? Então, os empresários eles se incomodam muito com isso, só que parece um tabu em certas áreas. Agora, recentemente, no litoral do Nordeste, está tendo uma cruzada em relação ao trabalho escravo. Tá? Você tem 3 pontos, uma norma regulamentadora que fala do escravagista moderno, e ele meio que equaliza uma obra, por exemplo, com um alojamento, se o alojamento tiver algum tipo de bagunça, alguma coisa, e normalmente, a Daniela sabe disso, em Pernambuco, na Paraíba, é muito normal que as pessoas que moram ali no entorno da Grande Recife, de João Pessoa, naquelas cidades ali a 100 quilômetros, elas vão para João Pessoa, para a construção civil, chegam na segunda de manhã, trabalham até a sexta, e depois retornam para os seus municípios. Então, o salário delas é um mecanismo interessante, porque o cara de Brasília está comprando um imóvel em João Pessoa, você está transferindo a renda de um funcionário público de Brasília para esse trabalhador ali que está na construção civil, e esse trabalhador vai gastar ali na feira de Pilar, que fica ali próximo a João Pessoa. Então, você tem um movimento dessas cidades muito ligado a esse trabalho que é focado na migração sazonal. Só que um fiscal do trabalho, chega e ele observa que o alojamento está bagunçado, ele pode simplesmente listar aquilo como trabalho escravo. Ao ser colocado na lista de trabalho escravo, você perde logo acesso a qualquer tipo de financiamento, você como empregador. Então, a gente tem que ter uma discussão muito mais ampla disso. Ninguém é a favor do trabalho escravo, mas você equalizar alguém que está há 2 anos no interior da região norte, trabalhando um carvoeiro que não pode voltar para casa porque tem uma dívida, e você equalizar isso a um alojamento da construção civil porque ele está bagunçado, eu acho que é um pouco sério. Então, são temas que as pessoas têm dificuldade
de falar abertamente porque eles são impopulares, tá? Mas eu acredito que nós temos que avançar nessas discussões das normas regulamentadoras do trabalho, porque elas são impeditivas em vários aspectos para o livre trabalhar, para o livre empreender e para empregar, tá? É delicado o tema, mas eu gosto, não me furto de falar dessas coisas. Perfeito, Eric. Daniele? Marcelo nos colocou aqui, né, em relação à dupla visita, e que, de fato, nas conversas e interações que estão acontecendo entre os órgãos de Estado, nós temos percebido que isso tem sim acontecido e que todos os fiscais que hoje atuam sob a coordenação, né, de cada uma das empresas que fazem parte desse processo, eles têm o direcionamento de orientar a empresa. Obviamente que se existe um risco eminente de algo que pode colocar a vida das pessoas em situação de risco, né? Isso é levado em consideração, obviamente, mas numa linha geral, quando se identifica irregularidades que não impactam em risco a vida, né, ou risco àquela área que seja algo que precisa ser resolvido naquele momento, nós temos sim a atuação de orientar aquele empreendedor sobre o que foi identificado como falha processual, combinar com ele formalmente um tempo para que retomemos essa visita para ver análise de que se aquele acordo que foi instituído ele está cumprido, para só assim tomarmos uma medida definitiva caso não haja o cumprimento do empreendedor daquilo que se considera primordial para que o negócio esteja vivo. Outro ponto que seria importante colocar aqui, Marcelo, eu não sei se é viável, até pensando nessa questão que o Eric falou da criatividade que os estados precisam ter na atração de investimento, né? E na apresentação de melhoria do ambiente de negócio. Eu tinha um videozinho de 2 minutos, que se for possível colocar aqui, ele apresenta uma plataforma que o Estado de Pernambuco desenvolveu, que chama Plataforma Energética, e que ela disponibiliza para qualquer CNPJ a informação de mais de 60 camadas de dados que estão apresentadas de forma que ele possa gerar relatórios e consiga tomar decisões sobre onde ele tem interesse de empreender e se aquele espaço faz sentido para ele sobre a ótica dessas camadas. Então, as camadas, elas contemplam a topografia, dados georreferenciados, dados de topografia com qualidade de até 30 centímetros, na qualidade dos dados disponibilizados, informações socioeconômicas que apresentam a respeito das licenças ambientais para cada uma daquelas áreas, né, dentro do mapa do Estado, se existe necessidade de algum tipo de licenciamento ambiental, que seja, se aquela área é uma área de preservação, se existe quilombola naquela região, quais são as regras sob a ótica do licenciamento ambiental para aquela área escolhida, além de todo o potencial eletroenergético do Estado, com a incidência de sol, capacidade e potencial eólico, as linhas de transmissão que existem hoje, a capacidade delas, né, de escoamento, o que está projetado pela ANEEL, na nossa rede de distribuição, quais são os pontos de conexão que viabilizam o escoamento da energia para os negócios, dentre tantas outras camadas que estão lá previstas, e esse sistema ele hoje está aberto para contribuições. Então, todas as empresas que se cadastrem nessa plataforma, elas podem indicar que dados para eles fazem mais sentido para a análise dos negócios, e a partir de então, nós conseguimos verificar a viabilidade de inclusão desses dados, porque a nossa ideia é termos uma plataforma que permita a qualquer investidor ter decisões assertivas. Eu não estava no final do mesmo. Eu acho que você consegue apresentar direto por aí. Tá. Eu vou tentar, então, aqui.
É aqui onde tem apresentar? Isso. Tá bom. Tem uma opção arquivo de vídeo ou compartilhar a tela. Tá. Enquanto isso, acho que você consegue adicionar e fica aqui no meu painel, e aí depois a gente apresenta. Tá bom. Vou fazer a última pergunta, vou começar com o Eric, então. Ou você, se quiser também, você pode... Ele tá aqui já, se... Então, vamos mostrar o vídeo, e aí eu volto para a última pergunta. É esse que eu coloquei. Você Pensa na construção do futuro da transição energética no Brasil, com localização estratégica, infraestrutura robusta e elevado potencial de geração de energia renovável. O Estado reúne as condições ideais para atrair novos investimentos e fortalecer uma economia cada vez mais sustentável e competitiva. É nesse contexto que surge a Plataforma Energética de Pernambuco, desenvolvida pela ADEPE em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco e executada pelo SENAI. A plataforma transforma dados sobre energia, infraestrutura e condições socioambientais em inteligência para atrair investimentos e apoiar a tomada de decisão. Com poucos cliques, o usuário pode localizar qualquer área do estado, delimitar uma região de interesse e cruzar informações sobre o potencial solar e eólico, a rede de transmissão e distribuição, subestações, rodovias, ferrovias, portos, gasodutos, recursos hídricos, conectividade, topografia e meio ambiente. A plataforma também permite importar arquivos georreferenciados e gerar relatórios com as principais informações da área analisada. Essa ferramenta apoia o planejamento da infraestrutura do Estado e contribui para atrair indústrias, empreendimentos eletrointensivos e cadeias produtivas que consomem aqui a energia produzida em Pernambuco, agregando cada vez mais valor local à transição energética. Dinâmica e atualizável, a plataforma permite a incorporação gradual de novas camadas de dados e está integrada à plataforma ecológico-econômica da CPRH, que agiliza o licenciamento ambiental no estado. A Plataforma Energética de Pernambuco representa um novo passo para fortalecer o planejamento, a competitividade e a atração de investimentos, potencializando a transição energética como vetor de desenvolvimento do sertão ao litoral. Porque desenvolver Pernambuco também é transformar informação em inteligência, inteligência em investimento e investimento em emprego, renda e oportunidades para todos os pernambucanos e pernambucanas. Muito bom. Então, para concluir com a nossa última pergunta, que o ministro que mudou a agricultura brasileira, né, com a abertura comercial, já está aqui nos aguardando, Antônio Cabreira, que vai ser o próximo painel e último. Tem uma pergunta muito fácil para vocês. Então, que é uma adaptação da pergunta que eu fiz para os demais. Eu vou deixar a Daniele começar respondendo essa, que é se vocês pudessem fazer 3 ações aí no estado de Pernambuco, independente se você vai aprovar ou não. Não, com certeza seria aprovado. Se vocês pudessem fazer 3 ações para melhorar o ambiente de negócios, quais seriam, né, as 3? Daniel. São 3, né? Pergunta difícil, porque são muitas opções. Mas algo que é de extrema importância é o fortalecimento das parcerias, porque por meio delas nós conseguimos formar complementariedade e crescemos todos em conjunto. E isso nós estamos conseguindo fazer. E existem desafios que precisam ser destravados e eles estão sendo implementados por meio de legislação e decretos que fortalecem essa atuação. Um outro projeto de extrema importância que está em andamento, inclusive, no Estado, e que faz parte da nossa política pública, associada, inclusive, ao que o Eric colocou, é a implementação do nosso Hub de Combustíveis Sustentáveis. Temos um estudo que está em andamento com o Instituto Clima Sociedade para identificar e implementar o nosso potencial de geração de combustíveis sustentáveis do interior do nosso estado, do sertão ao litoral, porque o estado de Pernambuco, historicamente, ele cresceu na capital e no entorno da capital, na região metropolitana, e nós temos a expectativa e a atuação que o desenvolvimento econômico ele chegue para todas as partes do nosso estado, e principalmente no interior,
que passou por um período de poucos investimentos estruturais e que isso está sendo revertido nesse momento. E esse projeto que está em andamento é algo que é diferencial para a atuação e crescimento do Estado, principalmente pela importância que os combustíveis sustentáveis têm, não só no país, mas no mundo. Nós temos capacidade de escoamento, não só para o nosso estado, mas para oportunizá-lo para outros estados, por nossos portos, inclusive o Porto de Suape. Ele é um porto que é vocacionado aos granéis líquidos, e a potencialização dessa matéria-prima que pode ser revertida em combustível está sendo identificada no interior do estado exatamente para mapear aquelas áreas de desenvolvimento e aqueles arranjos produtivos que vão ser fomentados com políticas públicas que viabilizam o crescimento do estado de forma sustentável, com estrutura e organização mediante fatos e dados levantados por entidades parceiras que têm atuação também da Universidade Estadual daqui, né, da UPE. E o terceiro, que aí eu sonho, que tem a ver com parcerias, é a percepção que a gente consiga implementar de todas as empresas que estão aqui e daquelas que estão por vir, que o ambiente de negócio ele vai além da reforma tributária e ele vai além das perspectivas de incentivos fiscais, e tem muito mais a ser feito, não só com criatividade, mas com base em informações de dados, que a aproximação das cadeias produtivas e dos empreendedores com o Estado pode sim e devem viabilizar alternativas que, sob uma ótica diferenciada, oportunizem às empresas a visão do quanto o negócio dele pode ser rentável estando aqui conosco. Muito bom, Daniele. Eric? Vamos lá, Marcelo. Se eu tivesse 3, eu começaria com infraestrutura. Se eu tivesse só um, eu começaria com infraestrutura. Tem um relatório do Banco Mundial que mostra que para o Brasil atingir um nível mínimo de infraestrutura, ele teria que dobrar esse investimento durante 25 anos seguidos, sem parar, para a gente chegar no nível mínimo. Então, acho que infraestrutura para os estados é essencial. Os estados têm que equacionar os seus gastos, direcionar um pouco mais de gasto para infraestrutura. Acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Nós gastamos hoje muito mais com pessoal e encargos do que com infraestrutura. O segundo seria políticas de crédito, por incrível que pareça. Nós aqui conseguimos, com o crédito acumulado de ICMS, resgatar esse crédito acumulado para que ele componha um fundo, ele entra com taxa zero, nós fazemos um mix desse dinheiro barato, taxa zero, com dinheiro de mercado, digamos 20%, misturamos eles dois, emprestamos a 10% ao ano. Então, num país da taxa de juros de 14% ao ano, baixou recentemente, nós conseguimos emprestar 10% ao ano, que é o menor juro empresarial, mesmo daqueles subsidiados, e sem R$1 de dinheiro público. Então, nós precisamos criar esse tipo de infraestrutura também, dessa engenharia de negócios financeira, para que a gente possa ter crédito mais barato para um investimento em plantas novas e expansão dentro do Estado. E eu acho que o terceiro seria trabalhar a questão da integração dos mercados internacionais e a diversificação dos parceiros comerciais. Eu estou falando especificamente de Goiás. Nós ainda temos uma concentração muito grande de exportação direcionada para a China. Nós temos que diversificar esses parceiros para não ficar dependente apenas de um parceiro único. E trabalhar também na evolução dessa cadeia para que nós agreguemos mais valor a essa cadeia. Então, nós temos que trabalhar nesse lado de Goiás, do agronegócio, agroindústria, e também olhar um pouquinho para o setor de mineração, que eu acho que é o grande. Esses dois setores são os grandes setores que vão colocar o Brasil no nível de competição internacional futura, se nós conseguirmos, pelo menos, extrair o metal debaixo da terra. Hoje a gente não consegue nem fazer isso, porque licenciamentos ambientais demoram 3 anos. Tá? Todo mundo fala de terra rara, mas está tudo lá, embaixo do chão, para conseguir extrair uma dificuldade, e o governo federal está discutindo terra rara como se a tecnologia de separação, de construção de superima, fosse uma coisa que a gente aprendesse do dia para a noite. Né? É um processo lento, de mais de 20 anos, para a gente dominar essa tecnologia. Então, esses seriam meus 3 pontos. Mas eu adicionaria um quarto, roubar esse
essa plataforma de Pernambuco, imitá-la aqui, porque eu achei sensacional esse mapeamento aí. Parabéns para vocês. Muito bom. Então, agradecer mais uma vez a participação do Daniel e do Eric. Muito obrigado. E deixar aí de novo o site para quem quiser consultar e como está a situação de cada estado, cada município, liberdade para trabalhar com o PR. E, mais uma vez, parabéns aí pelo trabalho, Eric e Daniele, e até a próxima oportunidade. Tá ótimo, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui e conte sempre conosco para aprimorar os nossos processos e estimularmos a aplicação da Lei de Liberdade Econômica. Obrigado, Marcelo. Sempre um prazer estar contigo. Um abraço. Igualmente. Tchau, tchau.